Interessante, Denise. Daqui a pouco a gente conversa mais. Bom, e aqui no nosso especial de eleições, você sempre vai ter acesso às últimas pesquisas e o que os levantamentos apontam da fotografia do momento, daquilo que o eleitor ouvido ali entende como um caminho agora. E é por isso que a gente vai até o momento das eleições, para entender de que maneira que essa opinião mudaria ao longo dessa campanha eleitoral. Então nós temos a intenção de voto da pesquisa estimulada do Poder Data AIA de hoje no primeiro turno para presidente da República. Aqui, o candidato Lula do PT, atual presidente, aparece com 41% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro do PL tem 35%. Renan Santos vem em terceiro lugar com 4%, seguido de Ronaldo Caiado do PSD com o mesmo número. Há depois o escritor Augusto Cury do Avante com 3%, assim como Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, que também aparece com 3%. Em mais uma tela, tem aqueles que estão pontuando menos. Temos aí a Clariana Barão com 1%, o Leonardo Avalanche também com 1%, assim como Rui Costa. Edmilson Costa, Hertes Dias, Samara Martins e o veterinário Wilson Grassel aparecem com 0%. Brancos ou nulos, 4%, não sabem ou não responderam, 2%. Essa pesquisa tem registro no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR 06868/2026. Qual que é a margem de erro? 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E já vamos analisar então esse primeiro turno em que o candidato Lula aparece ali à frente nessa pesquisa, com uma certa distância, mesmo com a margem de erro. Wilson Pedroso, volta para cá para a gente dar uma olhada nesse cenário. E eu quero que você traga para a gente, Wilson, de que maneira que esse distanciamento ele pode acontecer ao longo da campanha eleitoral, dificultando um pouco mais a estratégia de Flávio Bolsonaro de colar já no primeiro turno, levando a um segundo turno mais desafiador, onde a polarização vai mais uma vez deixar todo mundo agoniado. Cine, a gente vê uma vantagem do presidente Lula, mas ele não tem o controle da eleição ainda. Ela não está resolvida. Porque é uma margem muito pequena. É uma foto do momento. É uma foto do momento. O Flávio Bolsonaro, ao longo dos últimos 2 meses, recuperou aqueles números que ele tinha em março, vem recuperando em outras pesquisas esse número que ele tinha em março. E o presidente Lula, mesmo com Flávio Bolsonaro em queda, ele não conseguiu aproveitar, ele não chegou a deslanchar. Uma outra pesquisa subiu 1 ou 2 pontos. Então a eleição é uma eleição de rejeição. Se a gente for lembrar a rejeição de 2022 de Jair Bolsonaro, ela é muito parecida com a rejeição do Lula hoje. Exatamente. Que é mais de 51%. Naquela época, em 2022, Lula tinha de 44% a 47% de rejeição. Ou seja, ele furou a bolha dos 50%, ou seja, a eleição para ele não está resolvida. E aí vocês devem se perguntar, bom, mas se os outros candidatos aparecem ali com alguma percentagem ou algum percentual interessante, pode ser que esse número migre para Flávio Bolsonaro no segundo turno, aumentando a competitividade dele com o candidato Lula. Mas o Poder Data fez o levantamento com vários dos nomes da direita. Vamos dar uma olhada aqui no nosso telão central mais uma vez agora para essas intenções de voto quando a gente olha então em relação aos outros candidatos. E aí tem Lula contra a direita. Nesse caso, aqueles que votariam na direita estão ali, aparecem com 45% quando a gente olha para Flávio Bolsonaro. Os brancos, nulos ou os que não sabem aparecem com 9%. E aqui Lula tem 46%. Ou seja, se a gente levar em consideração a margem de erro, eles estão tecnicamente empatados. Qual que é a competitividade do Renan Santos? Se a gente olhar contra o presidente Lula, ele aparece com 37%. Mas olha só como o número de brancos, nulos ou os que não sabem aumenta aqui em relação a Renan Santos. Por quê? Ele tem um desafio, que é o desconhecimento. Os levantamentos que apontam Renan Santos até aqui mostram ele com um nível de ainda desconhecimento da população de seu nome muito grande e maior se a gente comparar com Flávio Bolsonaro e Lula, que são muito mais populares. Então aqui ele aparece com 37%. Se a gente colocasse numa disputa Romeu Zema e o candidato Lula, aí nós temos já pela margem de erro também um empate técnico, com Romeu Zema aparecendo com 43%, 11% de brancos, nulos ou que não sabem e 45% para Lula. Ele cai 1% aqui em relação a Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado tem 44%, com 11% dos incertos e 45% de Lula. Ou seja,
Tanto Flávio, quanto Romeu Zema, quanto Ronaldo Caiado disputam aqui uma possibilidade de segundo turno com o presidente Lula numa margem muito apertada. E eu quero caminhar para cá para a gente ouvir o nosso André Marsiglia sobre essa situação, sobre esse segundo turno e o quanto isso representa aqui. Não necessariamente é o nome, mas é a direita contra o presidente Lula e não a direita contra a esquerda. Marcília, no seu ponto de vista. Pois é, nesse momento a gente precisa também saber, pesquisas ainda são um retrato antecipado demais da situação. É que nem pré-temporada no futebol, né? Eu que sou palmeirense sei muito bem, quando começa o... Aliás, você está sofrido hoje, né? Tô sofrido bastante. Não vamos transferir o sofrimento do time para cá. Não vamos falar desse assunto. Mas o ponto é que numa pré-temporada o time joga mal, etc. Ninguém sabe muito bem qual é o potencial de cada jogador. Depois, quando começa, engrena, é outra história. Pesquisa também. Então, tanto que a gente vê, né, a quantidade de branco, nulo, etc., não sabem responder. Tem muita gente ainda que vai amadurecer o seu voto. Isso também, nesse momento, creio que seja uma boa leitura a respeito do segundo turno. Por quê? Porque o Lula, todo mundo que vai votar no Lula vai seguir votando no Lula no segundo turno. Mas muita gente que, nesse momento, está votando em Renan, Zema, Caiado, etc., essas pessoas provavelmente vão pro Flávio. Só que, nesse momento, essas pessoas, elas ainda não estão com o seu voto consolidado. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático. Alguém que, nesse instante, tem o seu voto em Renan, tá? No segundo turno, se você perguntar para ela em quem ela vai votar, talvez ela diga, acho que eu não voto em ninguém. No segundo turno, quando realmente a coisa esquentar, quando for o momento de depositar o voto, será que ela não vota em ninguém Aí mesmo? vem o voto de negação também, né? Exato. Eu não quero esse de jeito nenhum, então eu vou votar nesse que sobrou. Então eu leio que nesse momento, o primeiro turno, a pessoa tem o seu voto, seu preferido, e quando perguntam a ela sobre o segundo turno, talvez ela siga com o voto do preferido, talvez ela diga até que não vota em ninguém para não polarizar. Mas quando o segundo turno realmente ocorrer, eu creio que a gente vai ter menos votos brancos, nulos e não sei, e a polarização vai se dar. E isso tende a favorecer o candidato da direita. Interessante. Vamos então falar mais uma vez aqui com o nosso Wilsinho Pedroso. Wilsinho, é garantia que num segundo turno os votos dos outros candidatos vão para Flávio Bolsonaro e não para Lula? Parte desses eleitores, olhando os cortes das pesquisas, boa parte, 60%, vai para o Flávio, mas tem uma parte que ou vai para o branco e nulo ou vai para o presidente Lula. E que parte é essa, do Centrão? Centrão. Essa eleição, eu tenho dito, tem 3 caminhos para a vitória. Primeiro, que é o mais difícil, é diminuir a rejeição, porque a rejeição parece muito já cristalizada. E de ambos, né? Tanto Flávio quanto tô falando Lula. dos dois. Exatamente. Flávio. Tem desafios que é... Isso. Falar com o centro, trazer eleitores do centro para dentro do espectro da direita ou da esquerda, e também o fosso entre os eleitores masculino e feminino. O Lula trazer mais eleitores masculinos, porque existe uma diferença muito grande entre ele e o Flávio trazer as eleitoras femininas, as mulheres, porque existe um fosso muito grande, principalmente nesse eleitor feminino, que separa muito o Flávio e o Lula, inclusive dando uma certa... esses números que a gente vê o Lula na frente, é muito eleitor feminino também que está consolidando essa margem de espaço entre o Flávio e o Bolsonaro no primeiro turno e menos no segundo. Essa pesquisa também mostrou qual que é a importância do vice para esse eleitorado que foi ouvido. Vamos trazer então aqui a pesquisa de que maneira que ele vê isso, ó. A escolha do vice. A definição do vice é importante para o seu voto? Foi o que o Instituto perguntou a esses eleitores. E olha só o que eles disseram, que sim, 67% entendem que o vice é relevante. 8% não sabem e 25% disseram que não. Então, a maior parte da população ouvida nessa pesquisa fala que se importa sim com o vice. Eu quero ouvir aqui primeiro o nosso Roberto Mota sobre essa situação, porque Flávio Bolsonaro decidiu recentemente que Alfredo Gaspar vai ser o vice dele. E há uma estratégia de tentar, inclusive, colar mais o discurso na região Nordeste de que, a partir disso, essa campanha teria mais capacidade de levar também segurança pública para aquela região. O quanto o vice para você, Roberto Mota, importa? 0. Eu nunca decidi o meu voto por causa do vice. Você conhece alguém que não ia votar no Flávio? Não vou votar no Flávio, eu não gosto do Flávio,
não gosto das propostas do Flávio, mas olha, o Flávio agora escolheu esse vice aqui. Ah, não, agora eu mudei o meu voto, agora eu vou votar no Flávio. Você conhece alguém que ia votar no PT e mudou para votar no Flávio por causa do vice? Você conhece alguém, já conheceu alguém alguma vez que definiu o seu voto baseado no vice? Eu não conheço absolutamente ninguém. É lógico que o vice tem a sua importância na composição política e a gente nunca pode esquecer, na falta do presidente, o que já aconteceu várias vezes no Brasil, o vice assume. Isso não é pouca coisa. Agora, eu acho que essa história de conquistar mais votos, porque eu coloquei um vice com essas características, eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que a força da campanha do Flávio está demonstrada brilhantemente, de forma muito forte, nesse programa dele, no projeto que consolida as principais ideias do que se chama de direita. É isso que o eleitor quer. O eleitor quer alguém que entenda os problemas dele e fale em relação a esses problemas. Então, se o eleitor brasileiro realmente acha que o problema do Brasil é falta de soberania, então decida o seu voto baseado nisso. Agora, se você acha que o problema do Brasil, os problemas do Brasil são uma criminalidade que não deixa ninguém viver sossegado, é uma inflação que tira o valor de tudo que a gente tem, então você decide o seu voto de outra forma. Agora, achar que as pessoas vão mudar o voto por causa do vice, eu acho que isso é menosprezar a capacidade do eleitor. Bom, inclusive daqui a pouco a gente vai trazer também o que o levantamento mostra sobre a principal preocupação dos eleitores ouvidos. Quais são os problemas que aparecem ali em primeiro lugar quando eles colocam a necessidade de solução para escolher esse candidato. Mas ainda nesse recorte do vice, que na visão do Roberto Mota não serve para nada para escolher o candidato que vai ganhar as eleições, a definição do vice é importante para o seu voto e aí eles colocam aqui com um recorte. Nesse caso, por exemplo, vices no caso de mulheres, para 66% das mulheres, sim. Não saberam ou não souberam, 10% e 24% dizem que não. Para os homens, sim, 67%, contra 5%, contra 27%. Aí tem um recorte por idade também. Eleitores com 16 a 24 anos, 61% se importam com o vice. De 25 a 44, 65%. De 45 a 59, 68%. E reparem aqui nos idosos. 60 anos ou mais, a terceira idade, diz que sim. Tá de olho na escolha do vice para poder votar. E aí, essa importância ela vai crescendo com a idade e no caso, para aqueles em que esse tema não interessa, ela vai diminuindo, chegando a 22% no caso da terceira idade. E aí, Wilsinho Pedroso, eu quero... Você está se enquadrando em qual? Por que na hora que eu falei da terceira idade você falou assim, estou aqui? Não, eu tô um pouco... E aí eu quero dizer, esses eleitores que foram ouvidos, eles quiseram parecer muito responsáveis? Eu acho responsáveis, mas também nós tivemos ao longo nós tivemos ao longo dessa semana as convenções e os vices ficaram muito em evidência. Ficaram em evidência, né? O próprio Alfredo, na questão, a gente ficou... Houve muita curiosidade. Muita curiosidade, se ia ser mulher, se quem era mulher, saíram espalhando que ia ser a Michelle e no fim foi o Alfredo. Então, o vice está no consciente popular muito fresco. Mas na hora do voto, tô com Mota, o eleitor vota em quem está preocupado ou quem se encaixa na preocupação dele. Custo de vida, segurança, saúde, corrupção. A gente vai ver os números, mas a corrupção... Você está dando spoiler aqui, tá? É isso. Você decorou muito bem, parabéns. Eu não vi a pesquisa, Também faz pesquisa. Eu faço pesquisa, eu sei. As duas maiores preocupações hoje do eleitor é segurança e corrupção. Aí depois vem saúde, custo de vida e educação. E aí o eleitor vai tomar decisão no sentimento, que é o sentimento de esperança ou sentimento de medo. E assim ele molda o seu voto.